Se um desbravador te fazer uma pergunta e você não sabe responder, não tenha vergonha. Fala aí, desbravador, tudo bem? E olha só, hoje o nosso vídeo é especial para você que é capelão ou capelã do seu clube, que já exerce essa função ou vai começar a exercer ela agora, tá bom? Todas as dicas aqui são baseadas no nosso manual administrativo, então fica aqui a nossa primeira dica já de cara para você que a gente sempre dá em todos os vídeos é: tenha o manual administrativo e faça dele o seu melhor amigo, tá? Porque aqui tem tudo ali o que você precisa de orientações, explicações também. Então faça dele o seu melhor amigo, tá? Então, vamos lá? Então, gente, o que é capelania, né? O que faz o capelão, a capelã? Olha só, já aconteceu com você de algum momento você está andando ali na rua, né, com o seu clube e alguém fala: "Olha lá, um escoteiro!" Olha só, nós temos lenço, eles têm lenço também. Nós acampamos, eles também acampam. Mas o que difere o clube de desbravadores do clube de escotismo é justamente essa parte espiritual. Então, no nosso clube nós não trabalhamos apenas o crescimento físico e o crescimento mental, mas trabalhamos o crescimento espiritual dos membros do nosso clube também. E é aí que entra você, que é capelão ou capelã do clube de desbravadores. Então você, né, exercendo essa função, tem ali a responsabilidade, né, de guiar o seu clube, preparar ali atividades durante o ano para que o seu clube cresça espiritualmente. Porque assim, essa é a parte principal. Não adianta a gente ter aquela super faixa gigante com trocentas especialidades ou levar um monte de troféu no Campori se você não levar os seus desbravadores até Jesus, né? Então, a sua função capelão é ali durante o ano promover atividades, um cronograma, um planejamento para que o seu clube cresça espiritualmente. Olha só que legal o que a tia Ellen fala lá no livro Educação, na página 13. O melhor preparo é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Preparar o desbravador para o gozo do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. Então, nós temos que trabalhar ali os nossos desbravadores não só fisicamente, não só mentalmente apenas, mas também espiritualmente, para que eles vivam felizes, né, com a verdadeira felicidade nesse mundo e se prepararem também ali para a volta de Jesus. Devocional. Olha só, você também está ali responsável pela parte devocional do seu clube. Então você é responsável ali por organizar também então a parte da meditação do clube e também da classe bíblica. Ai, Jonathan, mas eu tenho que fazer a meditação todo fim de semana. Não necessariamente, tá? Você pode também estar ali organizando as pessoas que vão passar a meditação no seu clube. Se você não tem, aí você mesmo passa, tá bom? E você tem que organizar ali a classe bíblica do seu clube. E uma coisa legal também é você ir um pouco além, porque o clube ele faz ali, né, diversos tipos de especialidades. Você pode também estar orientando e guiando o teu clube ali, né, para o cumprimento de especialidades na área espiritual também, né, porque aí você já vai trabalhar em conjunto com as classes ali, usando também da parte espiritual. E ainda falando agora sobre a parte da meditação ali do seu clube, ou também ali da classe bíblica, tenta fugir um pouco daquela coisa parada, de só pega ali o texto e lê, chega lá assim: bom dia, desbravadores, hoje nós vamos ler aqui o livro de Eclesiastes capítulo 3 e falou assim o desbravador. Gente, você trabalha com crianças de 10 a 15 anos. Então assim, quem ali é juvenil, adolescente, o tempo de atenção deles é bem mais curto do que o nosso, que já é adulto, certo? Então eles perdem um foco muito rápido. Então assim, tente se preparar com antecedência, né? Tente usar ali, né, elemento de oratória, gesticule bastante, dê exemplos, conte histórias, tenta prender a atenção deles ali. Hoje nós temos vários canais no YouTube com ideias de meditações criativas, a gente tem ali o Google, né? Temos grupos de WhatsApp aí, onde tem várias pessoas do clube onde você pode pedir ideias, né? Então assim, tente ser dinâmico, né? Porque se você começar a contar histórias de uma forma ali com paixão, usando ilustrações, às vezes algum quebra-gelo, você vai prender a atenção melhor do seu desbravador. Imagine, ali não é para ser um culto, estilo um culto de sábado, de domingo, mas ali
tem que ser uma linguagem voltada pensando já, né, em prender e cativar a atenção deles. Uma ideia boa é explorar, né, a capacidade deles de aprender através de ilustrações. Vamos dar um exemplo. Sabe quem que era especialista em contar histórias que tornavam as coisas complexas algo mais simples de entender? Jesus. Jesus ele fazia isso constantemente, já reparou? Olha só, Jesus ele não chegava explicando toda a complexidade do universo, mas ele usava coisas do dia a dia, coisas simples que eles já conheciam, né? E transformava aquilo numa ilustração para eles entenderem algo mais complexo. Imagine, se Jesus ele estivesse aqui hoje, né? Ele provavelmente usaria coisas do dia a dia para nos ensinar as coisas também. Por exemplo, quando ele falava lá sobre campo de trigo, quando ele falava sobre o semeador, quando ele falava sobre os pássaros, eram coisas que as pessoas viam no dia a dia, eram coisas comuns. Então era mais fácil para eles entenderem. Provavelmente, se Jesus estivesse aqui, ele iria usar coisas do dia a dia dos nossos desbravadores. Por exemplo, ao explicar sobre o Espírito Santo, ele ia falar assim: você tem Wi-Fi na sua casa? Você já viu que... Você já conseguiu enxergar o Wi-Fi? Você já viu as ondas de Wi-Fi? Não? Mas você sabe que o Wi-Fi existe? Como? Você sente o Wi-Fi? Está funcionando no seu celular? O Espírito Santo é assim também. Nós não vemos ele, mas nós sabemos que ele está ali, né? Então Jesus ele usaria coisas do nosso dia a dia. Então tenta usar coisas do dia a dia. Tenta entender melhor, né, como que é os seus desbravadores, né? Todo clube que a gente passa, a gente tenta se identificar um pouco melhor com nossos desbravadores. Por exemplo, o clube que nós estávamos antes desse atual agora era um clube bem nerd. A galerinha gostava muito de ciências, de matemática, e a gente buscava naqueles momentos ali, né, conhecer um pouco mais, né, daquele universo deles e trabalhávamos com esse contexto. O clube que nós estamos hoje não é nerd, é um clube mais atlético, que gosta de esporte, de vôlei, e aí nós adaptamos ali então a nossa comunicação voltada para esse público. Então tente entender o que o seu desbravador está vendo, como que é o estilo dele, coisas do dia a dia dele, para que faça sentido. Um outro ponto interessante também, que o nosso manual ele recomenda aqui, tenta fugir um pouquinho da sala de aula, né? Tem clubes hoje que se reúnem na igreja, tem clubes que se reúnem na escola, mas já que eles vão passar muito tempo escrevendo, e eles já passam ali durante a semana presos nas salas de aula, tenta tirar eles um pouquinho daquele ambiente, né? Não necessariamente você precisa falar assim: eu vou fazer o clube todo fim de semana num lugar diferente. Se você está na igreja, faz a meditação no pátio da igreja. Se você está na escola, faz lá na quadra, para eles saírem um pouquinho e se movimentarem também. Outra coisa muito interessante também, né, como a gente comentou aqui, além de você usar as especialidades, use parte das classes também. Nas classes, né, regulares e avançadas, nós temos momentos ali em que o desbravador ele tem que fazer uma encenação de peça, onde ele tem que apresentar, por exemplo, lá na classe de pioneiro, pede para vocês trabalharem a história ali do bom samaritano. Então, por que não pegar os desbravadores e combinar com eles de eles encenarem essa história em uma meditação do clube? Aí eles participam, né, eles interagem, o pessoal vai prestar atenção por verem os colegas fazendo essa encenação e você já vai cumprindo o requisito da classe também. Lá em companheiro, você tem que pegar uma história bíblica e trazer para os tempos atuais. Então essa é uma oportunidade também de pegar os seus desbravadores para participarem da meditação do seu clube e já cumprir o requisito da classe. E já indo para o finalzinho aqui, fica aqui algumas dicas para que você possa tornar ainda melhor essa sua parte espiritual no clube. Primeiro, jamais vá despreparado, tá? O que não pode acontecer é aquele momento em que você está no clube, aí o desbravador chega lá e você... Então, hoje a gente vai ler Romanos. Então, não fique boiando. Por quê? Primeiro, você vai perder tempo de clube, né? Vai acabar atrasando o cronograma do seu clube ali. As crianças percebem que você está despreparado. Você acaba não tendo aquele impacto, né, que chega na criança, porque você preparou tudo de última hora e acaba ficando raso. Lembre-se do significado do nosso lenço. O amarelo, o dourado aqui, significa excelência, né? Que nós vamos buscar ser excelentes em tudo. Então tem que ser ali um capelão, uma capelã de excelência, né? E se prepare, né? Tudo que a gente faz com preparo tem um resultado melhor, tem um impacto maior. Segundo, não faça desse momento algo descartável, sabe? Não pode ser aquele momento que fala assim: o que a gente vai fazer agora? Sobrou tempo. Vamos fazer aqui uma meditação para cumprir tabela, para preencher espaço. Faça dessa parte ali importante, principal do seu clube.
Lembra que a gente comentou no começo do vídeo? O que difere o Clube de Desbravadores do Clube de Escotismo é a parte espiritual, não é? Então, assim, vale mais ali alguém no clube que trabalhe, né, que cuide daquela parte espiritual do que às vezes você souber fazer 300 nós, entende? Então, a parte espiritual não pode ser deixada de lado. É salvação e serviço. E nessa ordem, primeiro salvação e como consequência da salvação, vamos para o serviço. Outra dica é procure ajuda. Por quê? Sempre vai ter alguém ali que pode estar te auxiliando caso você esteja meio perdido, porque a gente aprende através da experiência de outras pessoas, não é? Então, procure em grupos de WhatsApp, tem muitos grupos hoje onde você pode ir lá falar: gente, alguém tem alguma ideia criativa de como passar meditação? Canais no YouTube, como por exemplo aqui na Hora do Clube, temos outros canais muito bons também, com várias dicas, que nem o pessoal do DBV Mania tem muita ideia ali de meditações criativas também. Eu procuro muito por quebra-gelo de células, que tem ali algumas meditações bem criativas legais para se aplicar também. Então você não tá sozinho, tá bom? Então a gente tem esse universo aí da internet para pegar bastante ideias legais. E agora, para ir pro finalzinho aqui, vamos falar um pouquinho sobre classe bíblica, tá bom? No começo do ano, o clube ele tem que sentar ali e preparar, né, um planejamento de como que ele vai levar essa criança para mais próximo de Jesus. Para o desbravador, que já é batizado, seu objetivo então é mantê-lo firme na igreja e transformar ele também ali em direção ao discipulado, para que ele possa também testemunhar e trazer mais pessoas para a igreja. E para quem não é batizado, aí o seu objetivo é trazer ele para Jesus. E é aí que entra a classe bíblica. Lembre-se que dos 9 aos 12 anos acontecem muitas conversões e essa é uma época que eles estão bem ali suscetíveis à pregação do evangelho. Então o Clube de Desbravadores tem um papel fundamental nesse momento. E esse contato com a criança também é uma porta de entrada para trabalhar em conjunto com outro departamento da igreja, que é o ministério pessoal, porque ali você vai começar a ter um relacionamento com os pais também. Muitos desbravadores acabam trazendo os pais para a igreja. Eu fui exemplo disso, a Rafa também teve ali a sua família envolvida através da irmã que entrou pro clube, que trouxe ela, que trouxe a mãe também. Então, assim, muitas vezes a igreja vai conseguir trazer a família inteira através do bom trabalho feito com o seu desbravador. E a classe bíblica, então, dos desbravadores, assim como a gente comentou sobre a meditação, ela não pode ter a mesma dinâmica da classe bíblica dos adultos. Ela tem que ser mais animada, tem que ser mais dinâmica, tem que chamar mais a atenção deles. Então, tente evitar aqueles discursos grandes, só fica lendo, escrevendo, tente ser dinâmico. Então, assim, um adulto fica 50 minutos fixo naquela história, agora um adolescente juvenil não consegue. Então, tente intercalar, não fique só ali na leitura e no bate-papo. Por exemplo, aqui nas nossas classes bíblicas a gente costuma muito começar com alguma brincadeira, né? Por exemplo, já viu aquele jogo Among Us? Todo adolescente juvenil já jogou Among Us, que é o que pra gente mais antigo, né, seria o jogo de detetive, o Cidade Dorme, né? Você vai montar ali um círculo com as crianças, todos fecham os olhos, aí você escolhe uma pessoa ali para ser um impostor, onde ele vai eliminando os participantes da brincadeira, né? E aí, a cada rodada que ele elimina, todo mundo vai votar para tentar descobrir quem que é o impostor. Esse é um exemplo. E aí eles vão brincando. Descobrir um impostor, aí você fala assim: vocês sabiam que na história da humanidade existe um impostor que engana até hoje muitas pessoas? E ele trouxe a maior mentira do mundo? Esse impostor é Satanás. E no estudo de hoje nós vamos estudar então sobre a queda do homem, como isso aconteceu com o primeiro impostor. Entendeu? Faz uma brincadeira. As crianças entendem o conceito da brincadeira e aí vão para a Bíblia e falam: nossa, é verdade, tinha um impostor, né, que nem no Among Us. Então, você faz uma brincadeira, eles participam, então não vai ter sono ali, aí você contextualiza. Na hora de fazer as passagens bíblicas, de ler as passagens bíblicas, não leia todas. Envolve o desbravador, fala assim, ó, Isa vai ficar com tal verso, Mateus vai ficar com tal verso, e faz eles lerem. Né? E quando você vê que o estudo está longo, no meio do caminho coloca algumas dinâmicas, né? No meio do estudo, agora nós vamos fazer aqui uma atividade dinâmica, onde que cada unidade vai ter que escrever o que ela achou ou como ela reagiria nessa situação. Aí cada unidade vai lá e apresenta para o clube como ela reagiria, entendeu? Então, tem que ser dinâmico. Agora, um assunto importante e polêmico: o tempo da classe bíblica. Qual que tem que ser o tempo da minha classe bíblica? Gente, importante, tá? Ela não pode ser curtésima, assim, curtinha demais,
tá bom? Porque é importante você trabalhar os assuntos com eles, mas também a classe bíblica ela não pode ocupar o tempo todo da reunião. Acontece muito de clubes irem lá e passar o domingo a manhã inteira só na classe bíblica e não exercer as outras atividades. Lembra, pessoal? É um tripé. Temos que ter o crescimento físico, mental e espiritual. Não pode ter apenas um dos dois, tá? Porque é importante que a criança trabalhe o físico e o mental dela para que ela tenha maior discernimento, que ela cresça saudável, para ela entender as mensagens espirituais também, tá? Então, não ocupe o clube inteiro só com essa parte da classe bíblica. Então, a gente tem que ter ali o bom senso, tá bom? Um equilíbrio na hora de montar esses horários. Uma coisa bem interessante que eu faço também é conversar. No começo da minha vida de clube, eu percebia que os clubes ficavam muito focados, inclusive o primeiro clube que eu participei como conselheiro, a gente ficava muito focado em preencher o caderninho ali do nosso estudo bíblico. E aí, como tinha muita pergunta para pouco tempo, a gente focava, gente, qual que é a resposta? Então responde aí, pergunta tal, responde aí. E aí chegava no final do ano, todo mundo tinha terminado o estudo bíblico, mas a galera não tinha entendido o assunto. Então assim, gente, mais importante do que preencher tudo ali é eles entenderem, tá? Então conversa com eles. Cara, você não precisa ficar assim, ó, leve em consideração a forma como devemos. Fale com suas próprias palavras, entende? Converse com eles, porque o importante, acima de tudo, é que eles entendam o conteúdo, que as mensagens, né, cheguem ali no coraçãozinho deles. Então é muito importante que aconteça a classe bíblica, tá, gente? Não deixe de fazer, porque o clube tem que ser espiritual, tá? Outra coisa, incentive a leitura do ano bíblico. O desbravador ele precisa fazer o ano bíblico, tá bom? Está lá nas classes também. É importante que eles tenham contato com a Bíblia. Então ali você tem várias opções de maneira de fazer eles lerem a Bíblia, né? Se você vê que eles têm dificuldade de pegar e ler todos os dias, existem outras possibilidades. Por exemplo, existem os audiolivros, né? A gente consegue hoje ouvir a Bíblia inteira em áudio. Inclusive aqui no canal nós temos a gravação ali da Bíblia inteira e está separado por classe ali ainda de qual são os capítulos que cada classe tem que ler, né? Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do áudio, né, por playlist ali, por classe, tá bom? Então você pode pegar e enviar para a classe de amigo ouvir aquela playlist, a classe de companheiro ouvir aquela outra. Então durante o dia eles vão trabalhando, fazendo as coisas deles, estudando ali, estão em casa, eles podem ir ouvindo o ano bíblico, tá bom? Então essa é uma opção que funciona muito bem. Outra coisa bem legal que nós fazemos no nosso clube é o Bíblia ao Alto. Como que é isso? A gente manda no grupo de WhatsApp do nosso clube os capítulos que eles devem estar lendo ou ouvindo naquela semana. E aí chega lá no domingo, no dia de reunião, nós fazemos uma competição entre as unidades para ver quem é mais rápido e sabe mais de Bíblia. Como que funciona? Nós elaboramos várias perguntas relacionadas aos capítulos que foram lidos durante a semana. E aí a gente coloca cada unidade ali na frente. E aí a gente lança as perguntas. E vamos anotando quais são as unidades que mais acertaram. E isso vai para uma pontuação geral. Porque lá no final do ano, a gente dá uma premiação para a unidade que foi melhor ali de Bíblia, né? Então pode ser alguma lembrancinha, pode ser algum presente geral para a unidade, né? E vai de acordo com o seu clube. Mas é legal porque eles ficam realmente ali incentivados a fazerem. Crianças são competitivas, então elas vão olhar ali os textos bíblicos, elas vão ler, porque no fim de semana elas querem competir para que a unidade delas ganhe mais pontuação. E elas ganham um prêmio no final do ano. Mas o maior prêmio de todos vai ser que o seu desbravador, sua desbravadora está tendo contato com Jesus e está lendo a Bíblia. E assim, sempre se prepare, tá, gente? É normal, né? Ninguém nasceu pastor, tá? Então, se você tiver dúvidas, né? Sempre estude com antecedência antes de passar para as crianças, porque desbravador, eles são espertos, eles podem do nada ali surgir com umas perguntas difíceis para você, tá bom? Mas assim, não se desespere, tá? Foi-se o tempo em que você que está instruindo tem que fala para ele, olha, o tio não sabe essa, tá bom? Mas eu vou procurar a resposta e te trago no domingo que vem. Não tem problema nenhum, tá bom, gente? Você não precisa saber tudo. O importante é você trazer a resposta depois. E você pode estar procurando ali a ajuda também, né? Depois do seu pastor ou do ancião da sua igreja para tirar essas dúvidas. Batismo, ó, gente, o batismo é importante, né? Como a gente falou, é salvar do pecado e ganhar no serviço.
E aí fica uma dica muito importante, muito cuidado e com muito carinho com os pais que não são adventistas. Em nenhum momento a gente pode demonstrar algum tipo de sensação de que estamos forçando a barra, tá? Então tudo deve ser feito com muita oração, com carinho, com preparo. Faça amizade com os pais também, porque quando o desbravador tomar essa decisão, você tem ali também o apoio dos pais, você consegue ter abertura para conversar com eles. Então relacionamento com o desbravador e relacionamento com a família é muito importante também. Outro ponto importante, e se um desbravador ele quer batizar, mas ele não está na idade ideal? O manual administrativo fala sobre isso também, e é importante. Este é o momento então de começar a preparar ele para uma vida prática cristã, promovendo atividades ali, estudos para que ele se aprofunde mais, que ele comece, né, a aplicar na vida dele o estudo dele, para que ele esteja preparado para quando chegar ali a idade, então realmente de ele se batizar. Fala para ele que é um preparo. Então, assim, tem que se avaliar, né, se a criança realmente ela está preparada, como os pais veem essa situação, mas também cuidado para não exigir a perfeição, tá? Porque a caminhada cristã é um processo e a gente vai melhorando a cada dia, a cada semana, conforme a gente estuda e conforme a gente se aproxima de Jesus. Então, também não espere que você esteja ali a pessoa mais santa, perfeita do mundo, né? Então, avalie com carinho, ore, procure orientação da sua igreja também. Então, mesmo que ele não tenha a idade ainda de se batizar, a igreja tem que mostrar interesse, né, em ajudá-lo a se preparar para esse momento. Então, não minimize a decisão, né, dessa criança, né? Tente incentivar ela, fique feliz por essa decisão. Trabalhe junto com a família por esse momento. Uma coisa interessante também é procurar padrinhos espirituais, né? Ou seja, você apadrinha essa criança ou procura alguém da igreja para apadrinhar essa criança para que possa ajudar ela no desenvolvimento, envolver ela mais na igreja ali também. Ellen White fala assim: por meio dos filhos, muitos pais serão alcançados. Está lá em Evangelismo, página 584. Então, muitas vezes, através desse trabalho com os filhos, você vai alcançar os pais também. E, por último, seja um exemplo também. Gente, o clube ele é um reflexo da diretoria do clube também, então as crianças vão olhar você como um exemplo espiritual também, tá? Capelão e capelã. Então assim, estude a Bíblia, não tenha vergonha de andar com ela por aí, mostre que você gosta da igreja, que você gosta dessa parte espiritual, nunca vá fazer uma meditação com cara de tristeza, tá bom? Porque conforme você se apresenta ali, eles vão levando isso para eles também. Então seja uma pessoa animada, mostre ali entusiasmo pelas coisas da igreja, porque essas atitudes suas vão ser refletidas nos desbravadores também. E aí, preparado para esse ano? Eu sei que é muita coisa, tá, gente? Fiquem tranquilos, ninguém começa aplicando tudo de uma vez, é um processo também de crescimento. Então assim, tente fazer o seu melhor. Trabalhe com carinho, você foi escolhido por Deus e você é uma grande ferramenta para que Deus possa transformar a vida desses desbravadores. Muitas vezes a gente não colhe agora todos os frutos, né? Mas você está plantando as sementes ali que com certeza vão dar frutos em algum momento também. Então busque a Deus, Ele é o nosso grande capelão, procure a orientação dele, que Ele possa guiá-lo, consagre o seu serviço ao Senhor, que as coisas vão dar certo, tá bom? E se tiver qualquer dúvida, pergunta, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. Nós temos vídeos de outros cargos aqui também no nosso canal, tá bom? Eu fico por aqui e valeu, pessoal!